fazendo um teste aqui pra ver se... Vou botar aqui pra ver se vai funcionar, né, gente? Fazendo o primeiro teste aqui, gente, com a minha amiga. Pri, já dá um tchau, que provavelmente vai pra falha. Esse é só um teste, fala aí, Pri. Oi? Oi? Parece que tá meio escuro ainda, né? O que você acha? Dá pra, né? Vamos ver agora se o som saiu, esse teste do som. Vamos ver se o som tá legal. Eu acho que, não sei, parece que ficou melhor. No final a gente acende a cruz. Não é isso. Não, a cruz. E a gente está a cruz iluminada. Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui com a minha amiga Priscila, né? A Pri. Oi, gente. E desde já, Pri, quero te agradecer muito, amiga, por você topar nessa loucura toda. De falar desse assunto que é, né, bastante, né, eu já vim dando uns spoilers lá no Instagram, mas é um assunto bem difícil, né? E assim, quando, né, eu soube da sua história, né, no curso que a gente faz juntas e tal, aquilo me tocou muito, né, porque eu nunca tinha conhecido alguém tão próximo assim que tivesse vivenciado algo do tipo. E eu falo assim, né, na cabeça da gente que não viveu, eu falo por mim, né, eu não vivenciei isso, né, então assim, eu acho que eu não consigo nem medir, nem imaginar o que é, né, estar no meio desse furacão, vivenciar toda essa loucura. E eu fico feliz, né, eu falo, porque hoje você tá aqui para contar com uma pessoa que superou, né, o principal objetivo de tudo isso, né, de compartilhar essas experiências, é mostrar que é possível, gente, assim como eu contei lá no meu relato, falando do transtorno de ansiedade, a gente sobrevive, sim, né? Não é fácil, obviamente, aí teve todo um processo que é o que você vai relatar aqui pra gente, né? Então, muito obrigada, amiga. Bom, aí, um pouquinho antes da gente começar a gravar, a gente tava aqui dando umas ensaiadas, gente. Na verdade, a gente tava conversando pra ver, né? Até pra ver o que a Pri se sentia confortável de falar, né? E tudo mais, porque, enfim, é a vida dela, né, gente? É uma exposição completa dela aí. E aí eu vou pedir pra Pri se apresentar rapidinho, falar, oi, eu sou a Priscila e tal, Ai. Vai lá, amiga. Oi, gente. Meu nome é Priscila, tenho 26 anos. Eu tenho 33 anos. Ai, grande diferença. E eu agradeço também a oportunidade. Eu creio assim que Deus tem um propósito em todo, né, em todo esse mover que Ele está fazendo na sua vida, através desse canal. Creio realmente que vai alcançar muitas vidas, muitas pessoas que passaram, que passam, que estão passando por problemas semelhantes. E falar sobre isso, né? Eu sou de verdade, assim, é algo muito forte, porque hoje a gente vê tanta mentira, né? A gente vê tanta ilusão, principalmente na internet e nos canais, né? Numa vida, assim, que a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é muito mais feliz que eu. É tudo muito perfeito, tudo né? Muito perfeito. É bem isso mesmo. Minha casa não é assim, eu não tenho roupa assim, verdade. eu não Meu cabelo não é assim. E você fica assim, né? E você falar assim que não, que a gente passa por situações difíceis, que nós somos pessoas de verdade. Isso é muito legal. Muito lindo. Vai ter muito abraço, gente. Eu sei que tem um negócio do Covid também, né? Só um pouquinho. Curado, Tá. Então vamos lá. O Pri, a gente tinha falado, né, de ter tipo um bate-bola, assim, perguntas e respostas para facilitar, né, pra gente poder ter um norte aí de por onde começar. Você lembra quantos anos você tinha quando você vivenciou essa experiência? Isso é uma coisa que você lembra? Como a gente estava até conversando, né? Eu sofri abuso por duas pessoas diferentes. Então, assim, eu sofri um período, né, onde aquele pré-abuso, como eu posso dizer, né, aquela molestação, né, o abuso ele não começa, né? Tem pessoas que sofrem assim. Algumas pessoas, eu penso assim, na minha visão, quando a gente ouve falar em abuso, a gente talvez já assimila com um estupro, por exemplo, né? E nem sempre o abuso, né, já começa, né? Já é um ato, né? Já é o ato, exatamente. Mas começa com pequenas coisas, né? Senta aqui, sim, não sei o que e tal.
Então, assim, eu coloco, assim, do que eu lembro, vamos colocar dos 5 anos de idade até uns 9, 10 anos. Foi mais ou menos o período, assim, que você vivenciou isso mais, né, tipo, de uma forma mais forte, assim. Ô Pri, eu fiz uma pesquisa rápida e eu até compartilhei lá pro pessoal do Instagram, e eu lembro que falava, né, são dados até do Ministério da Saúde, né, porque infelizmente no Brasil isso é um tema que sempre está em alta, até, né, triste falar isso, mas a gente sempre está ouvindo um caso ou outro, vendo, né, na TV. E aí eu vi lá uma reportagem que falava assim que 23% dos casos são de pessoas conhecidas e 25% às vezes até de pessoas da própria família, né? Sim. Então às vezes a gente até pensa assim, poxa, é alguém totalmente de fora, de longe, e então assim, você também é a prova viva de que, né, eu falo, esse percentual aí, essa estatística infelizmente é real, né? Infelizmente. Claro que existe, né, casos, mas assim, é muito mais comum. Né, ser dentro da nossa própria casa. Porque é lá que começa, igual o que eu falo, sabe? Lá que começa, vem aqui, senta, e os toques, e assim, até você entender que aquilo ali, você vai se sentindo mal, só que assim, quando você é criança, você não tem a dimensão de tudo aquilo. Então assim, você, né, fala assim, nossa, se eu falar, se eu não ir, será que é uma forma de carinho? Será que Será que eu tô sendo má, né? Será que parece que você tá assim, errada, né? O meu pensamento, nossa, será que eu tô pensando assim de uma forma, né, muito terrível? Será que minha cabeça, né, que eu que tenha os pensamentos muito impuros, muito... Então, assim, até você assimilar, e é uma coisa assim que igual eu tô falando, é uma coisa assim corriqueira, sabe? No dia a dia, uma coisa aqui, uma coisa ali, e daí vai gerando e vai abrindo coisas, porta para coisas maiores. Eu sofri sim um abuso dentro da minha própria família, sofri um abuso por um vizinho meu, por causa que como eu relatei, a gente conversou já. Eu cresci, infelizmente, numa família muito desestruturada, onde a minha mãe teve problema com alcoolismo, meu pai também com droga, com alcoolismo. Então, assim, em casa a gente foi criado mesmo, eu e minha irmã mais, né, porque meu irmão morava com a minha avó, então eu com a minha irmã, desde criança, assim, a gente foi criado meio largado, entendeu? Vamos dizer assim. Não tinha muito aquela proteção, até por conta dos vícios dos meus pais. Então, então aconteceu, mas realmente as pessoas que estão ali com você, que sei lá, não sei se eu posso dizer por um vício ou por realmente um desvio de caráter, né? Que acaba gerando isso, mas infelizmente são as pessoas que às vezes que deveria nos proteger. Sim. As pessoas que mais deveria, às vezes, amar a criança, aquelas pessoas que mais deveria, às vezes, cuidar, às vezes é as pessoas que mais prejudicam nessa questão. E assim, então assim, como eu, né, coloquei, tem toda essa estatística e de fato, né, na maioria dos casos a gente acaba comprovando, né, vendo que realmente, e como eu falei, né, hoje eu tô conversando, né, com alguém que realmente vivenciou isso e que pode dizer, né, infelizmente foi de pessoas próximas e tudo mais. E assim, no seu caso você comentou, né, a respeito da situação da sua família e tal, mas às vezes a gente até pensa assim que isso só acontece em situações assim também, né? E nem sempre, né? Às vezes a pessoa tem ali uma família, né, que é estruturada também. Então por isso que eu acho muito importante essa questão da conversa com a criança, né? Uma coisa que eu acho muito legal, eu tenho uma cunhada minha que ela já explica isso pra minha sobrinha, né? Ela sempre fala, olha, só a mamãe pode colocar, né, pra trocar, pra levar no banheiro, ó, só a mamãe, as duas vovós, né, e se precisar o papai, né, assim, porque como você falou, às vezes, né, até pode acontecer, gente, é triste falar isso, mas infelizmente pode acontecer também, né, mas eu acho legal essa coisa, sabe, de você explicar pra criança, né, quem são as pessoas que podem te tocar, né. Eu confesso que eu não sei muito assim com quantos anos uma criança consegue entender, que nem minha sobrinha tá prestes a fazer 4 anos. Ela já entende bastante coisa, né? Muito. Eu acho que o erro é isso também, né, Pri? A gente achar que às vezes porque é muito pequenininho... Não tá entendendo nada. Não entende, né? E na verdade não é isso. Por mais que
o consciente dela ali possa não ter a plena, né, consciência de tudo que tá acontecendo, do que é o que, a criança desde novinho já sabe o que é certo, o que é errado, já sabe, e isso daí vai gerando coisas na alma, principalmente da menininha, né, do menino, quando eles são novinhos, as situações, as coisas que acontecem já vai criando na alma, né, já vai trazendo complexos, já vai trazendo, né, traumas na alma mesmo.